Fala galera da terceira série, tudo bem com vocês? Na nossa quarta aula, a gente vai analisar os exercícios complementares baseados na geração de 45, especificamente a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. Vamos lá? As questões 5 e 6 dos exercícios complementares apresentam um pequeno trecho do conto Amor, de Clarice Lispector. Esse conto é leitura obrigatória da Unicamp. O conto Amor apresenta uma estrutura típica das narrativas da Clarice Lispector. A gente tem no início do conto uma situação banal pela qual a personagem principal, Ana, está passando. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Aqui a gente já tem a contextualização de onde Ana está e o que ela está fazendo. Nesse momento, ela começa a estabelecer um fluxo de consciência. Nesse fluxo de consciência, ela começa a apresentar flashbacks da sua vida cotidiana, cuidar da casa, dos filhos e do marido. Nesse momento, o bonde para, e quando o bonde para, no momento do seu fluxo de consciência, vem a grande revelação e a inquietação de Ana. É o momento epifânico dela. Ela vê um cego mascando chicletes. Nesse momento, ela toma um choque. E, a partir desse choque, ela começa a repensar a mesmice que é a sua vida. O conto se desenvolve com novos fluxos de consciência da Ana, até que, num determinado momento, ela retorna à vida doméstica e à sua vida, naturalmente, cotidiana e banal. Ela retém a epifania que ela teve. Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a Alameda. As questões 5 e 6 dos exercícios complementares pedem para você analisar especificamente um trecho que é apresentado relacionado ao conto Amor. Nesse trecho, você tem nitidamente o momento epifânico da Ana e também as reflexões existenciais pelas quais a personagem vai passar. Quando ela vê o cego mascando chiclete, ela tem um choque muito grande, porque o personagem do cego apresenta uma deficiência, mas ele não está preocupado com essa deficiência. E a Ana tem a percepção de que ela tem uma deficiência. É uma deficiência diferente, claro, mas é uma deficiência, porque a vida que ela leva não é uma vida que ela gostaria, é uma vida superficial, cheia de mesmice, cheia de rotina. Por isso, quando ela vê aquele cego, ela tem o momento epifânico dela e deseja modificar totalmente sua rotina. Ela começa a refletir sobre a sua vida e tenta modificar de alguma forma, mas quando ela reencontra sua família, seus filhos e o seu marido, ela vai acabar retendo esse sentimento epifânico porque o amor fala mais alto nessa narrativa. Outro autor de extrema importância para a literatura brasileira, que faz parte da geração de 45, é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa irá retomar e subverter as propostas que autores como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado apresentaram na literatura no Romance de 30. Guimarães também vai trabalhar o regionalismo brasileiro, só que é um regionalismo diferente daqueles que eram feitos no período do Romance de 30. O regionalismo de Guimarães Rosa é um regionalismo que destaca o sertão como universo, e é o sertão mineiro e não nordestino. Além disso, ele resgata, de alguma maneira, temáticas que não foram abordadas pelos autores do Romance de 30. Ao colocar o destaque no personagem e não na situação social a qual ele está, ele acaba trabalhando uma temática muito mais filosófica e metafísica.
ele também se destaca pela maneira como ele utiliza essa linguagem, com excesso de neologismos, uma narrativa com presença de epifania, já que os personagens terão revelações surpreendentes sobre suas vidas e as suas crenças, e também temáticas universais, como amor, medo, ódio, vida e morte. As questões 7 e 8 estão relacionadas a um trecho de Grande Sertão Veredas, único romance do Guimarães Rosa. Uma das características desse romance e de outras obras do Guimarães Rosa é que ele tem o costume de apresentar alguns provérbios e ditos populares. Esse recurso é muito utilizado por ele porque ele gosta de ambientar o seu personagem dentro da realidade em que ele vive. Ele valoriza demais a sabedoria popular. Então, nesse trecho, a gente vai encontrar alguns provérbios ou ditos populares, como contar é muito dificultoso, falando sobre a dificuldade de narrar uma história, de narrar a memória que o personagem tem. Ou toda saudade é uma espécie de velhice, para destacar que a partir do momento que você tem saudade, você começa a envelhecer, você começa a ter lembranças. As questões 9 e 10 também estão relacionadas a Guimarães Rosa, porém estabelecem uma comparação entre a produção literária do Carlos Drummond de Andrade. Nessas questões, eles colocam um trecho de um conto de Sagarana e um trecho de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, da obra Claro Enigma. Em ambos os trechos, você tem como foco principal o narrador animal. Então, você tem um animal narrando e observando o ser humano. Então, tanto no trecho de Conversa Depois, de Guimarães Rosa, quanto na poesia Um Boi Vê os Homens, você tem a visão que o animal tem sobre o ser humano. E a visão que esse animal tem sobre o ser humano é de uma profunda dó das pessoas, principalmente porque elas não conseguem entender os sentimentos verdadeiramente, não conseguem valorizar a natureza. Tanto o conto quanto o poema de Carlos Drummond de Andrade, eles vão apresentar um estilo de linguagem bastante desenvolvido, principalmente porque é um animal que fala. E a gente tem a figura de linguagem da personificação nessas duas produções. Bom, galera, para a próxima aula de literatura, eu peço, por favor, que vocês façam os exercícios 13 a 16 dos exercícios complementares. Os exercícios 13 e 14 ainda estão relacionados à produção do Guimarães Rosa e, novamente, comparam sua produção a Carlos Drummond de Andrade. Já os exercícios 15 e 16 estão relacionados ao poeta João Cabral de Melo Neto, que também faz parte da geração de 45. Um abraço e até mais!